A paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Eu quero deixar aqui bem claro que eu não sou pregadora da palavra de Jesus, mas se tem uma coisa no meu coração que eu gosto de falar, e eu tento falar o tempo todo, é do amor de Jesus por nós. Então, quando a Rafinha pediu para que eu ministrasse, eu sempre gosto de que o Senhor confirme no meu coração o que é para ser falado. Porque quando a gente sobe aqui nesse púlpito, é uma responsabilidade muito grande. Porque o Senhor, Ele fala conosco e depois Ele fala com a sua igreja. Então, falar de Jesus, a gente tem que ter temor e tremor. E interessante que a Rafa falou para mim, né, que era domingo que passou. Eu falei, não, Rafa, não é domingo que vem, não. Eu tenho um compromisso, eu não posso desmarcar. Aí eu falei, pode ser no último domingo? Ela falou, pode. Na hora que nós estávamos saindo para ir, e eu já estava falando com o Senhor para falar comigo. O irmão João Carlos falou assim, nossa, faz tempo que não se ouve falar de Jesus na igreja. Aí eu cheguei na minha casa, falei, Jesus, o Senhor já tinha me dado a palavra, mas eu achei que era uma palavra assim tão simples, que todo mundo conhece. Mas amém. Aí cheguei, fui em outro, aí abri o celular, a mensagem. Jesus. Aí ontem eu fui fazer uma visita na casa da irmã Nilceia, e a gente adora falar do amor de Jesus, e nós falando. Aí eu cheguei em casa, falei assim, Jesus, agora eu vou sentar e vou falar com o Senhor mais um pouquinho. Irmãos, por incrível que pareça, eu não queria pegar o celular, mas algo falava para mim, pega o celular. E faltava um versículo que eu queria falar nessa minha ministração, e eu não achava. E para a glória de Deus, eu abri o celular. Uma irmã chamada Márcia mandou exatamente o versículo que eu precisava. Falei, tá bom, Senhor, então eu sei o que é que o Senhor quer que eu fale com a tua igreja. Irmãos, é um salmo que me ajudou muito, muito na minha conversão e me ajuda até hoje. É um salmo simples que todo mundo conhece, mas vocês não imaginem o poder deste salmo. O título da minha mensagem hoje é Jesus, o bom pastor. Então, o salmo que eu vou ministrar hoje é o primeiro salmo que eu ministrei na minha vida 30 anos atrás, que eu nunca tinha subido num púlpito para ministrar. E eu fui com a minha sogra era da Assembleia de Deus, e eu fui fazer uma visita com ela na Assembleia, mas eu fui como visitante. Aí eu vi, era um culto de irmãs, eu participei tudo, dali do culto, no louvor, tudo. Na hora da palavra, era para minha sogra ministrar. Ela simplesmente virou para mim e falou assim, você vai ministrar. Eu levei um susto tão grande que eu falei alto na igreja. Eu falei, não. Eu nunca ministrei, ainda mais na Assembleia. Aí a minha sogra falou assim, não, é você, porque o Espírito Santo falou no meu coração que é você. Aí eu peguei e falei, Senhor, e agora? Só que eu falo alto e eu penso alto. Aí todo mundo ficou olhando para mim, eu fechei meus olhos e falei, amém, Senhor. E glória a Deus, irmãos, que eu sabia este salmo de cor e salteado, porque é o meu salmo que me sustenta e me mantém até hoje. E vai me manter até a vinda do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem comigo o Salmo 23. Amém? Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Irmãos, quando a gente lê que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a gente pensa que é só bênção. Não é?
Nada vai me faltar, não vai me faltar saúde, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar comida, não vai me faltar alegria, não vai me faltar nada. Não. Não. Vai ter momentos de luta, vai ter momentos de enfermidade, vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos em que a gente não vai querer tomar posse de que Ele é o nosso pastor. Por quê? Porque o pastor, ele não cuida das ovelhas. Ele cuida, é a obrigação dele. Mas, às vezes, as ovelhas saem do controle do pastor. Aí está o perigo. Ele continua sendo pastor, mas às vezes nós deixamos de ser ovelha. Não tem aquele hino que fala assim, que eu quero ser como criança, mas às vezes me dá vontade de crescer? E é nessa vontade que nos dá vontade de crescer. Se não for a vontade de Deus, se não for a hora de Deus de nós crescermos, Ele vai deixar a gente crescer. Mas nós vamos sofrer as consequências. Mas nada vai nos faltar. Sabe por quê? Porque Ele deixa a gente ir, mas Ele está sempre por perto, esperando com que a gente volte. Por isso nada nos falta. Muitas vezes nós estamos distante de Jesus, mas Ele nunca fica distante de nós. Porque senão o sacrifício dele na cruz do Calvário não teria sentido. Não é verdade? Então ele refrigera a nossa alma. E Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle. Jesus, Ele zela pelo nome dEle. Jesus, Ele tem carinho pelo nome dEle. Ele honra o nome dEle. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele veio aqui na terra como homem, mas Ele não deixou de ser Deus. Então, o compromisso que Ele tem com Deus é muito grande. Ele jamais pode desonrar o Pai. Então, por isso que Ele cuida de nós, pelas veredas da justiça. Por quê? Porque Deus é justo. E a justiça de Deus, muitas vezes, é sobre a nossa vida. Às vezes nós somos cristãos e a gente acha que faz alguma coisa errada e Deus não vai cobrar da gente. Vai sim. Davi era um homem segundo os olhos de Deus. Davi errava, mas Davi se arrependia, pedia perdão para Deus, voltava a ser segundo os olhos de Deus, mas a justiça de Deus vinha. Então, por isso, irmãos, não se engane. Não se engane, porque Jesus, Ele é o nosso pastor. Ele é o bom pastor, Ele é o nosso amigo, mas Ele é filho do justo juiz. E isso é uma responsabilidade muito grande que Ele tem diante do Pai. Mas também a gente não precisa ficar triste, porque Ele é o nosso advogado. Ele chega diante do Pai e fala: Pai, eles erraram sim, mas, como diz aí no mundo, pega leve. Dá um refrigério para eles. Passa com eles na prova. Mostra para eles que eles não estão sozinhos. Amém? Aí aqui ainda diz, ainda que eu passe ou andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, muitas vezes a gente passa pelo vale e pensa que está sozinho. Não. Porque se nós estivéssemos sozinhos, se Jesus não estivesse conosco, nós não passaríamos. Você pode ter certeza que você não passaria pelo vale. Mas o vale é lugar de experiência, é lugar de encontro com Deus, é lugar de humilhação, é o lugar de conserto. Por isso que Deus permite que muitas vezes a gente passa pelo vale. Porque quando a gente está na bênção, a gente fala com Deus, a gente agradece a Deus, a gente fala que ama a Deus, mas e no vale? E no vale?
Será que a gente continua tendo o mesmo amor fiel para com Deus? Será que a gente ainda pensa que Ele é o nosso bom pastor? Será que a gente ainda o abraça e fala com Ele: Jesus, fica aqui comigo? Ou a gente fala: não, Senhor, eu vou chutar o balde, eu não quero mais, porque está pesado demais, o fardo está pesado demais, não quero mais, Senhor, eu vou deixar de tudo. Meus irmãos, não façam isso, porque se o fardo, se o vale está difícil com Ele, sem Ele você vai naufragar. Porque Jesus, Ele nos fortalece a cada manhã. Eu tenho um versículo que desde que eu entrei na comunidade eu nunca esqueço. É um versículo que o pastor Gilmar sempre fala, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então, quando você estiver no vale, lembra da misericórdia do Senhor, que Ele vai estar ali contigo, te carregando no colo. É tão gostoso a gente se deixar ficar nos braços do Senhor. Eu, quando estou numa luta muito grande, que eu sei que eu não posso carregar, eu falo para o Senhor, eu falo: Senhor, a minha função é crer que o Senhor está comigo, é crer que o Senhor é o meu pastor, mas eu vou descansar no Senhor. Descansar não significa não orar, não pedir, não chorar, não clamar, não pedir ajuda para uma pessoa, não chegar para um irmão e falar assim: irmão, eu não estou aguentando esse vale, me dá um abraço. Não vai resolver o seu vale, mas vai te fortalecer. Eu costumo dizer que nós somos uma pequena brasa, que nem a cabeça de um fósforo. Mas quando a gente abraça o outro irmão, que é uma cabecinha de fósforo, a gente se torna duas brasas. E aí a gente se fortalece. E o nosso Deus, Ele é fogo. E ali Ele ordena a bênção dEle para nós. Ele ajuda a gente a passar pelo vale, ajuda a gente a passar pela prova. E a gente vai nos fortalecendo. E aqui, irmãos, fala: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando a gente pede para Jesus preparar uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos, não é que a gente quer que os nossos inimigos pereçam. Não. É para a gente orar para que Deus mostre para os nossos inimigos que nós servimos a um Deus vivo, que não tem por que eles serem nossos inimigos. A palavra de Deus diz que nós temos que ter paz com os nossos inimigos, se for possível. Se não for possível, ore por ele, mas não deseje o mal para o seu inimigo. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi isso às duras penas. Quando você deseja o mal para uma pessoa, aquele mal é dividido. Aquele mal é dividido. A pessoa paga um preço, mas você paga junto. Então, por que pagar o mal? Carregar um peso que não é nosso? Eu digo isso, irmãos, porque não sei se todos aqui sabem. Eu fui uma pessoa divorciada, que meu primeiro marido foi embora, e eu tinha um ódio dele mortal. E eu era cristã. Mas eu não conseguia perdoar. Eu tinha um ódio mortal. Só que aquilo estava acabando comigo. E ele não estava nem aí. Irmão, o dia que um irmão veio de São Paulo, que Deus mandou ele vir orar especialmente para mim. Veja como o Senhor é o bom pastor. Que ele orou por mim. E eu chorei, irmãos. Eu chorei porque naquela hora Deus derramou no meu coração o perdão e o amor por aquela vida. Saiu um peso dos meus ombros. Olha, irmão, acho que eu não tenho noção de quanto foi o tamanho do peso. Então, a partir daí, eu vi que não vale a pena. Minha vida mudou. As bênçãos começaram a vir.
Porque, irmãos, um coração com ódio, com mágoa, com ressentimento, nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, é nosso coração que não permite que Deus trabalhe na nossa vida. Que Ele entre no nosso coração e faça morada. Mas Ele fica ali, do ladinho, esperando a gente perdoar. A gente não consegue perdoar. Mas se nós nos humilharmos e pedirmos ao Espírito Santo, entra no meu coração e tire tudo aquilo que não presta. Ele faz. Ele fez comigo e eu não sou melhor do que vocês. Então é isso que fala, que preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O óleo significa Jesus Cristo. Se Jesus Cristo estiver na sua cabeça, no seu coração, na sua vida, não vai haver lugar para nada de ruim. E quando vier os pensamentos, você vai ter força através do Espírito Santo para renunciar, irmãos. Às vezes vem sim no meu coração vontade de pegar alguém pelo pescoço e torcer que nem frango. Mas à mesma hora eu falo, Jesus, isso não é de ti. Isso é a velha Cida. Não aquela que o Senhor lavou com o teu sangue precioso e salvou naquele dia na cruz do Calvário. Então, não me pertence. Amém? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, quando nós pedimos para o Espírito Santo controlar as nossas emoções, quando nós pedimos para o Espírito Santo dirigir a nossa vida, dirigir os nossos lábios, os nossos pensamentos, nossos passos, tudo na nossa vida, quando nós aceitamos Jesus realmente, corpo, alma e espírito, verdadeiramente, nós vamos conseguir ser pessoas boas, misericordiosas, e a bondade do Senhor vai estar conosco. Porque, irmãos, a bondade do Senhor, ela não tem fim, ela é eterna. Mas o Senhor usa de nós para expressarmos a bondade dele. O Senhor usa de nós para expressarmos o amor dele. O Senhor usa de nós para sermos luz lá fora. Porque Deus, Ele já fez a parte dele. Ele já deu Jesus Cristo para morrer por mim e por cada um de nós que estamos aqui na cruz do Calvário, para nos dar a salvação. Ele já nos deu. E Ele nos deu com um preço tão caro, tão grande, que foi o sangue do único filho que Ele tinha. Então Ele já fez a parte dele. E quando Jesus nos escolhe, não é para a gente ficar aquele crente gordo. Ah, não, eu sou salvo, o resto que se dane. Não, irmãos. Jesus Cristo, Ele morreu por aquela pessoa que talvez você não consegue perdoar. Por aquela pessoa que você não ama. Por aquela pessoa que você não suporta. Por aquela pessoa que te pisou. Por aquela pessoa que te humilhou. Por aquela pessoa que fez algo que você não merecia. Mas se nós olharmos para trás, Jesus Cristo merecia morrer na cruz do Calvário por nós? Por mim, Ele não merecia. De jeito nenhum. Nunca, jamais. Mas a misericórdia dele, a bondade dele, o amor do Pai por nós, que Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Então Jesus Cristo, Ele é o nosso bom pastor. Só que Ele é filho do justo juiz. Ele é filho do Todo-Poderoso. Ele é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós temos, irmãos, que estarmos atentos àquilo que Deus quer que a gente faça. Para não ficar só no Salmo 23. O Senhor falou que queria que eu completasse um pouquinho mais, para mostrar o amor dele por nós. Gostaria que os irmãos abrissem em Mateus 11, 28, 29 e 30. Amém? Diz assim: vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, essa palavra, ela é maravilhosa. Deus não fala para a gente carregar os nossos fardos, seja eles qual forem. Fala para dar para Ele, que o fardo dele é leve, é suave, porque Ele já levou na cruz do Calvário. Nós não precisamos carregar bagagem alguma, irmãos. A única coisa que nós temos que carregar e não abrir mão é Jesus no nosso coração. Nunca abram mão disso. Nunca abram mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca. Que se você não abrir mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem a vida eterna. Mais adiante, irmãos, eu queria ler com os irmãos também, lá em João 14, 6. Eu amo o Evangelho de João, porque João fala assim diretamente com a gente. É como se ele estivesse sentado assim do nosso lado e falando com a gente. Amém? Em João 14, 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Já pensou, irmãos? Que maravilha! Jesus morre por nós, dá a vida dele por nós, nos ensina o caminho através do Espírito Santo e nos leva para a vida eterna através do Pai, para nós termos uma morada eterna, para a gente viver com o Senhor lá no céu. Lá, irmãos, não vai haver choro, não vai haver morte, não vai haver tristeza, não vai haver bebedeira, não vai haver rancor, não vai haver falta de trabalho, não vai haver cansaço, fadiga, nada. Olha, irmãos, eu fico assim imaginando como será maravilhoso o dia que nós chegarmos na glória do Senhor e olharmos para Ele e Ele dizer para nós: vinde a mim, amados do meu Pai. Por isso vale a pena a gente servir a esse Jesus. Vale a pena a gente passar por dificuldades. Às vezes os irmãos podem pensar: irmã Cida não passa por luta. Passo sim, irmãos, mas eu não passo sozinha. Passo por muitas, mas eu não passo sozinha, porque eu não largo de Jesus. Eu falo para ele: Jesus, eu sou que nem chiclete, grudado no Senhor. Por quê? Porque eu sei que Ele é a minha vitória. Amém? Mais um pouquinho, irmãos, e eu já vou terminar. João 15. João 15, 1, 2, 3, 4 e 5 diz assim: eu sou a videira, a verdadeira é o meu Pai, é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Irmãos, quando Deus limpa a gente, dói. Dói. A ovelha, quando ela pega carrapicho, que tem que puxar, ou então quem tem cachorro ou gato, que entra no meio do mato e se suja tudo, quando você vai limpar, aquilo dói. Mesma coisa somos nós. Nós somos as varas. E quando Deus precisa nos limpar, Ele limpa. Vai doer? Vai. Mas é para que a gente dê mais fruto. Por isso que Ele nos limpa. Porque senão a gente fica que nem aquela ovelha gorda, só engordando, 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 e não é toscaneada. E aí? Quando a ovelha ela é toscaneada, que é tirada o pelo dela, eu não sei se dói, eu não pesquisei sobre isso. Mas ela se sente desprotegida, né? Fica na pelinha. Mas depois ela produz mais e mais e mais. Assim somos nós nas mãos do Senhor. Nós somos ovelha dele. Ele é o nosso bom pastor.
a gente nunca pode esquecer que nós somos a ovelha. É tão bom ser ovelha. É maravilhoso sermos ovelha, porque Jesus, ele nos conduz, porque ele é o pastor. E se a gente cai, ele vai lá, pega a gente, limpa, tira os carrapichos e continua. Olha, minha filha, meu filho, é por aqui. Ele não nos deixa lá, ao nosso bel prazer. Não, ele vai lá com todo amor, com todo carinho e nos traz de novo. Aí diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, aqui na comunidade, nós temos um celeiro abençoado de palavras. Nós temos um celeiro abençoado de louvor. Nós temos um celeiro abençoado de pessoas que congregam com a gente. Nós somos, como o irmão falou, nós somos privilegiados. Ontem eu fui visitar a irmã Nilceia, eu fiquei emocionada do que ela contou. Ela falou que foi membro de uma igreja há 35 anos. Foi tão machucada nessa igreja, tão machucada. E ela falou que ela veio para a comunidade. Ela não queria vir, mas ela veio. Ela falou que ela foi tão amada, irmãos, tão recebida de uma forma tão linda, que ela contou isso para mim chorando. Ela contou isso para mim chorando ontem. Que ela falou que ela nunca foi numa igreja para se sentir tão amada. Ela falou que ela chora porque ela quer vir na igreja, mas ela não consegue porque ela ainda está muito fraca. Mas ela falou que ela sente a oração dos irmãos por ela, que é isso que dá força para ela continuar de pé. Então, irmão, nós já estamos limpos. Nós não precisamos ser limpos. Apesar que o Senhor nos limpa a cada dia, a cada pregação, a cada louvor. Mas nós temos o privilégio de já estarmos limpos. Aí Deus ainda continua falando conosco. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, irmãos, eu digo para vocês mais uma vez: firmem-se no Senhor a cada dia. Ame o Senhor a cada dia. Busque o Senhor Jesus a cada dia. Louve o Senhor a cada dia. Adore o Senhor a cada dia. Se prostre diante do Senhor a cada dia. Chore nos pés do Senhor a cada dia. Mas não o deixe por nada. Nada, irmãos, vale a pena a gente deixar o Senhor. Nada. Não vale a pena a gente deixar o Senhor pelo marido, porque quem te deu o seu marido foi Jesus. Não vale a pena você deixar Jesus pela sua esposa, porque quem te deu sua esposa foi Jesus. Não vale a pena você deixar Jesus pelos seus filhos, porque quem te deu seus filhos foi Jesus. Não vale a pena você deixar Jesus por pai e mãe. Ou seja, não vale a pena você deixar Jesus por nada. Porque com Jesus nós temos tudo. Tudo. Tudo, 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 tudo. Sem Ele nós não temos nada. Nada. Porque nós somos as varas. Se você pegar uma rosa e cortar, ela continua linda por algum tempo. Depois ela morre. Por quê? Porque você cortou ela da árvore. Você cortou ela da árvore da vida. Assim somos nós nas mãos de Jesus. Nós podemos ficar bonitos por algum tempo, mas depois, infelizmente, o fim é a morte. E o pior, irmão, não é a morte física. Essa daqui um dia vai morrer mesmo. Mas é a nossa morte espiritual. É a perda da nossa vida eterna. Esse é o perigo de nós perdermos a nossa salvação por qualquer coisa. E para finalizar, irmão, Jesus diz assim: eu sou a videira,
vossas varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele torna a reforçar, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Então, irmãos, foi essa palavra que o Senhor me deu. E eu vou dizer para os irmãos que lá na glória tem uma recompensa eterna para cada um de nós. Tome posse da sua recompensa. Tome posse da sua coroa. Porque o dia que você for morar no céu, você não vai lembrar de nada que aconteceu aqui. Porque lá só vai ser glória e aleluia. Eu agradeço, irmãos, em nome de Jesus.